Olá, o resumo de notícias já está começando e a partir de agora você confere os principais destaques do portal Giro.com. Sejam bem-vindos, hoje quarta-feira, 8 de dezembro, você que nos acompanha nas mídias sociais do Grupo Giro de Comunicação e também pela Bem Mais TV, a partir de agora fique com a gente, fique bem informado. Nós começamos esta edição falando sobre Covid, na verdade a variante Ômicron, porque a Pfizer diz que para proteção contra essa variante é necessário 3 doses da vacina. A reportagem é de Samuel Freitas. Estudos preliminares demonstraram que 3 doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 neutralizam a variante Ômicron. O anúncio foi feito pela própria empresa junto da BioNTech, responsável pelo imunizante. A pesquisa, feita com testes de anticorpos, mostrou que 2 rodadas podem não ser suficientes para proteger as pessoas contra a infecção pela nova variante. Ainda assim, as farmacêuticas acreditam que essas 2 doses podem proteger contra casos graves da doença. A Pfizer e a BioNTech informaram que continuam avançando no desenvolvimento de uma vacina que seja específica para a Ômicron. A previsão é que o imunizante esteja disponível em março do ano que vem, se for necessário. E o Rei Pelé voltou a ser internado em São Paulo. Novamente, quem traz os detalhes disso pra gente é o repórter Samuel Freitas. De acordo com nota divulgada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, nesta quarta-feira, dia 8, o ídolo do futebol mundial Edson Arantes do Nascimento, Pelé, de 81 anos, foi internado na capital paulista para seguir com seu tratamento de tumor no cólon. Segundo o boletim médico, o ex-jogador está estável e a previsão é de que ele receba alta nos próximos dias. Ainda em setembro deste ano, Pelé esteve na unidade de terapia intensiva, UTI, para a retirada de um tumor no intestino. E uma medida provisória do governo federal cria verbas para o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 no mês de dezembro. Veja os detalhes na matéria. A edição extra do Diário Oficial da União da última terça-feira trouxe o texto da medida provisória 1076 de 2021, que antecipa o pagamento do novo valor do Auxílio Brasil, programa social de distribuição de renda que substitui o antigo Bolsa Família. O instrumento cria um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para o valor de R$ 400 divulgado pelo governo. A manobra ocorre devido à necessidade de promulgação da proposta de emenda à Constituição dos precatórios, que deverá ser fatiada e que possibilitará a alocação de recursos para o pagamento integral do Auxílio Brasil. Segundo o calendário de pagamento já divulgado pela Caixa Econômica Federal, os créditos relativos à parcela de dezembro do Auxílio Brasil serão recebidos a partir da próxima sexta-feira. Preste atenção agora nessa notícia. 2,9 milhões de pessoas compraram produtos falsos no Rio de Janeiro somente em um ano. A reportagem é de Gabriel Barbosa. Isso mesmo, Patrick. Olá a você e a todos que acompanham o resumo de notícias nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro. Em uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Fecomércio na segunda-feira, dia 6 de dezembro, acabou identificando que 1/5 da população fluminense comprou produtos falsificados em todo o estado do Rio no último ano de 2021. Ainda segundo a pesquisa, 94% desses compradores sabem os riscos que trazem essa prática e ainda acreditam que essa prática seja ilegal e que prejudica a economia do estado do Rio de Janeiro de modo geral. Ainda deste número, quase 74% identifica que, apesar do erro, pretende continuar comprando esse tipo de material. Gabriel Barbosa para o Resumo de Notícias. Assunto policial agora no resumo, porque um homem foi preso por furto de energia elétrica em São Gonçalo. Veja os detalhes na reportagem. Policiais civis da 72ª DP de São Gonçalo prenderam na última terça-feira um homem de 60 anos de idade por furto de energia. A ação aconteceu no bairro Mutuá, em São Gonçalo. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, o acusado já havia sido preso em flagrante em 2020 por agentes da unidade policial por furto de energia elétrica em uma padaria de sua propriedade. Ele responde ainda por outros crimes na esfera federal e no juizado de violência doméstica e familiar. O autor foi encontrado pelos agentes na padaria onde trabalha.
Após a ação, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A novela do Réveillon no Rio de Janeiro continua e, mais uma vez, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que a decisão final sobre ter ou não o evento sai nesta sexta-feira. O governador do Rio, Cláudio Castro, voltou a comentar nesta quarta-feira sobre as celebrações do Réveillon. Durante a cerimônia que marcou o início das obras de acabamento do Museu da Imagem e do Som em Copacabana, Zona Sul, ele garantiu que Estado e Prefeitura chegarão a uma decisão na sexta-feira sobre as celebrações e toda a estrutura montada para a virada do ano. Ele frisou que, apesar de ele e o prefeito Eduardo Paes defenderem os fogos, os técnicos da saúde é que vão validar a decisão. O governador assegurou que o objetivo é proteger a saúde da população. Diante das probabilidades de chuvas intensas que acontecem em Petrópolis desde a última terça-feira, a Defesa Civil atua no município em estágio operacional de atenção. Quem traz os detalhes disso para a gente é o repórter Richard Stolzenburg. Isso mesmo, Patrick. Olá a você, olá a todos que estão acompanhando o resumo de notícias nesta quarta-feira. A Defesa Civil aqui de Petrópolis permanece em estágio operacional de atenção por conta das chuvas que atingem a cidade imperial. Essas chuvas nessa época do ano, elas são mais fortes, apesar de ser chuvas específicas em alguns determinados locais, mas mesmo assim é preciso ficar atento. Por exemplo, no levantamento feito pela Defesa Civil, o distrito do centro de Petrópolis, que engloba aqui os bairros do centro da cidade e também Bingen, choveu 64,4 milímetros nas últimas 24 horas. Então, por isso, segue esse estágio de atenção feito pela Defesa Civil. No último boletim divulgado, o risco geológico aqui na cidade, ele também é de atenção. Então, por isso, a Defesa Civil permanece dessa maneira. E a gente lembra, é claro, que por conta das chuvas ou qualquer outra ocorrência, acione o 199, que é o número da Defesa Civil para as ocorrências. E é claro, a gente lembra, se a casa está interditada, está com algum risco, saia, procura um abrigo de um familiar, de amigos, porque a gente lembra, é muito perigoso ficar nesse tipo de local, nessa situação. Richard Stolzenburg para o resumo de notícias. A gente aproveita então para saber como fica a previsão do tempo nesta quinta-feira. Nesta quinta-feira, as áreas de instabilidade começam a enfraquecer sobre o estado do Rio de Janeiro. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Já na parte da noite, o tempo fica firme, máxima de 28 graus com mínima de 19. Há o alerta para o Grande Rio e todo o litoral fluminense, que ainda poderão ter pancadas de chuva a qualquer hora e ventos moderados a fortes, com até 65 km por hora. A cidade do Rio de Janeiro está abrindo um polo de atendimento para a influenza diante dos estoques zerados da vacina da gripe. É o repórter Enzo Gabriel quem conta os detalhes disso pra gente. O surto de casos de síndrome respiratória aguda grave que o município do Rio vive já levou a Secretaria de Estado de Saúde a fincar tendas de guerra nas unidades de pronto atendimento do município e agora também a Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta quarta-feira, na Vila Olímpica do Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, um polo de atendimento e testagem. Os estoques de vacina para influenza no município estão todos zerados, porém mais doses devem chegar nos próximos dias, segundo o prefeito Eduardo Paes, todas vindas de São Paulo. No fim de novembro, o número de casos de síndrome respiratória aguda grave foi de 36 e foi bem maior do que o número de casos de Covid registrado no mesmo período, que foram 25, segundo dados da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. E o número de ocorrências da síndrome respiratória aguda grave foi maior 4 vezes do que na semana anterior, quando 9 casos foram registrados. Enzo Gabriel para o resumo de notícias. O resumo de notícias desta quarta-feira termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Lembra você que estas e outras informações você confere nas mídias sociais do Grupo Giro de Comunicação. A você que me acompanha também aí pela Bem Mais TV, muito obrigado pelo seu carinho e audiência. Uma excelente noite para você e até amanhã.